Então a gente tem que cuidar aqui do intercalo, que a gente sabe, conhece como merge. O que seria o intercala ou o merge? A ideia desse algoritmo de intercalação é que eu vou passar para ele dois vetores. Tá? Então, que eu passo para ele dois vetores e você já considera que esses dois vetores estão ordenados. Então, tem um vetor A e um vetor B. Ambos estão ordenados com o mesmo critério de ordenação. E eu vou juntar os dois vetores em um único vetor, que vai continuar, claro, né, ordenado. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um vetor que tem os elementos 5, 7, 9, 10, e eu tenho aqui um outro vetor que eu tenho aqui o 2, o 4, o 6 e o 8. Então veja só, esses dois vetores, então eu tenho aqui um vetor A, eu tenho aqui um vetor B. A gente consegue, já que nós somos humanos, a gente já entende que esses dois vetores, eles estão ordenados, né? Um tem mais números ímpares, o outro tem mais números pares. E a minha ideia é gerar aqui um outro vetor C que tenha o dobro de elementos. 1, 2, 3, 4, tem que ter 8 elementos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 elementos. E ele tem que ficar ordenado. Então a gente vai juntar os dois nesse único vetor e a gente vai ter alguma coisa parecida assim. 2, 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então é isso que a nossa função merge, ou intercala, ela tem que fazer. Mas professor, como é que a gente faz isso? Você consegue imaginar uma maneira interessante da gente fazer esse algoritmo? Parece meio trivial, mas às vezes parece que não é tão simples assim, né? Como é que a gente faz, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que funciona a nossa função, a nossa intercala. Tá? Então a gente pode pensar, primeiramente, né, que ela vai ser um vetor, ela devolve para a gente um vetor do tipo item. Então a gente tem que intercala, certo? E ela vai receber o que? Ela tem que receber os dois vetores. Então o que ela vai receber? Ela vai receber primeiro um item asterisco A, que vai ter qual que é o left e qual que é o right desse vetor A. Depois nós vamos receber também um vetor B, e que a gente tem aqui o left e o right deles também. Só. Deixa eu deixar mais fácil aqui. Então vai ter aqui o left de A e o right de A. Depois a gente vai receber aqui o B, que vai ter o left de B e o right de B. Então a gente recebe o intervalo desses dois vetores, né, de A e de B, e a gente vai devolver, claro, ali um vetor C, que vai ter a quantidade de elementos. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar vamos criar, então, o nosso vetor C, né, claro, que vai ter a quantidade de elementos que a gente precisa armazenar. Agora, qual que é o tamanho do meu vetor C? Ele tem que ser o tamanho do meu vetor A mais o tamanho do vetor B, né? E a gente não necessariamente tem ele alocado aqui. Então, o que a gente pode pensar? Que a gente vai ter um... Deixa eu só agitar. A gente pode ter aqui um tamanho de A. Qual que é o tamanho do vetor A? É o RA menos left A mais 1. E o tamanho de B é a mesma coisa, né? Só que é o RB
menos o left b, mais 1. E agora a gente pode criar um vetor C, que é igual ao quê? A uma lock, onde cada elemento tem um tamanho de um item, que no caso aqui eu estou considerando que a gente tem aquelas nossas macros já definidas, né? A gente já tem nosso tipo item definido, temos o less, temos o exchange, a gente já tem tudo isso aí. Então a gente já faz aqui o size of item e a gente tem que ter o quê? TA mais TB elementos, certo? Então a gente vai ter lá a soma dos tamanhos. Então a gente vai ter o nosso vetor C, que vai até a soma. Então o que a gente pode pensar? Que a gente de cara, a gente já tem o nosso left C vale 0, e o nosso right C vale o quê? TA mais TB menos 1, né? Então esse aqui é o nosso intervalo aí do nosso vetor C. Pronto, beleza, professor. Então quer dizer que agora a gente já alocou o nosso vetor C, que é onde vai armazenar a junção, o merge, ou a intercalação dos vetores A e B que a gente recebe como argumento. E agora eu preciso dar um jeito de juntá-los, né? De pegar todo o conteúdo de A, todo o conteúdo de B e juntar ele em C. Aí o Matheus pergunta ali, professor, nesse caso o LA, RA, LB e RB são índices? Não entendi muito bem. Mas sim, né? Eu vi ali que o Felipe já respondeu que são índices, né? Então é um intervalo vetor. Se você lembrar da aula passada, lembra lá que os nossos algoritmos de ordenação, eles sempre recebem o left do vetor e o right do vetor sempre em intervalo fechado, né? Onde left é o elemento, o índice do elemento mais à esquerda e o R é o índice do elemento mais à direita, tá? Então a ideia aqui que eu criei aqui uma brincadeirinha para simplificar a nossa vida, que eu criei o left de A, para saber qual que é o left de A, a gente recebeu o right de A, que é o elemento mais à esquerda de A e o mais à direita de A, o mais à esquerda de B e o mais à direita de B, e depois eu criei o intervalo do vetor C, que é o mais à esquerda de C e o mais à direita de C, que é só para a gente ter controle. Talvez algumas variáveis que eu declarei aqui, a gente nem precisa utilizar ela depois, mas em geral é isso. Nós já geramos o nosso vetor C e agora a gente precisa começar a copiar os nossos elementos de A e de B para dentro de C. E a gente já toma como premissa, né, o que é importante, né, eu vou sempre frisar, o nosso intercala é premissa. Aqui, ó. A premissa é vetores A e B estão ordenados. A gente pode até grifar usando essa ferramenta de grifo aqui para ficar mais claro ainda, né? Então A e B estão ordenados. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Não adianta você dar um vetor A ou vetor B que não estejam ordenados, ou que estejam ordenados aleatoriamente, né? Ou reverso, não importa. Os dois têm que estar ordenados sob o mesmo critério. Então, vamos supor o seguinte: então a gente vai ter aqui um I de A, e o I de A começa em left de A, e a gente vai ter aqui um int I de B, que começa em left de B, né? Então a gente está tranquilo. E a gente pode ter aqui também, pode pensar que a gente vai ter um I de C, que vai começar em 0, porque o nosso C começa em 0, porque a gente acabou de alocar ele, né? Então pronto, então a gente está tranquilo nesse ponto aqui. Então agora a gente pode fazer um laço, né? Enquanto o I de A for menor que o right de A e o I de B for menor, aí no caso é menor ou igual, né? Porque os nossos rights são sempre conjunto fechado, então fazem parte. Então, enquanto o nosso I de B for menor ou igual que o nosso R de B, a gente começa a copiar. Então, o que a gente pergunta? A gente faz assim: if
Se o A no índice IA for menor ou igual que o B no índice IB, ou seja, né? A gente começou com o nosso IA aqui é o nosso IA e aqui é o nosso IB. Então, se o nosso índice, se o nosso elemento no vetor A, no índice IA, for menor ou igual do que o que está no índice IB, lá do vetor B, a gente fala que o nosso C de IC mais recebe o A de IA mais. Agora, se não for o caso, que é o nosso caso aqui, a gente fala que o nosso C de IC mais recebe o B em IB mais. Então, tá aqui a nossa primeira iteração. Bom, vamos fazer uns testes aqui para a gente implementar esse carinha. Então, tá aqui o nosso vetor A e nosso vetor B. Então, vamos supor que a gente já criou aqui o nosso vetor C. A gente tem o nosso vetor C. Então, a gente tem lá o nosso vetor C, que ele começa com IC lá no nosso índice zero. Então, a gente começa nosso laço. Enquanto o IA for menor que o RA, que é o caso, né? Então, a gente tem aqui que o nosso RA está aqui e o nosso RB está aqui também, né? Aí o A de IA, que é o 5 ele é menor ou igual a 2, que é o B de IB. A gente já chega lá nos mais, Sara. Já vou explicar, não se preocupe. Então, a gente pergunta, né? Então, vocês concordam, né? Então, o A de A é menor ou igual que o B de IB? Ou seja, 5 é menor ou igual a 2? Não, né? O 5 não é menor ou igual a 2. Se o 5 não é menor ou igual a 2, então ele não entra no if, ele cai no else. Então, o que a gente fala? A gente fala que o C de IC, olha lá, o C de IC, ele vai receber o B de IB, ou seja, eu vou copiar aquele 2 pro nosso IC. Então, copia aqui. E aí agora, aí a Sara fez uma pergunta muito importante. Professor, eu não sei o que é esse mais quando a gente faz nos índices, você colocou dentro dos colchetes esses mais aqui. E daí vale aquela pergunta, lembra quando vocês vão implementar um for? Vocês fazem lá um for de igual a 0, i menor que k, i mais. Certo? Vocês não fazem isso? O que é o i mais? Quer dizer que a cada passo do nosso for, ele vai somar 1 no nosso valor de i. Bem, isso aí vocês já estão careca de saber. Mas, por que a gente está usando o i mais ali? Por que eu não usei? O que equivale, né? Então, se eu fizer aqui um ic mais, ele equivale a eu usar o valor de ic e depois fazer que ic recebe ic mais 1, certo? Essa que é a premissa. Então, eu vou consultar primeiro o meu valor de ic, então eu vou usar c igual c de ic mais, quer dizer que eu vou usar o índice 0 primeiro. Depois que eu usei o índice 0 aqui para atribuição, eu somo 1 logo depois. Então, logo depois que eu fiz a atribuição, o nosso IC, ele anda para frente da mesma forma que o nosso IB, ele vai andar para frente também, tá? Agora, é ao contrário, se eu fizesse mais IC, daí a gente teria um problema, porque mais IC equivale a fazer IC igual a IC mais 1 e depois usar o valor de IC. Ou seja, ele andar com IC1 para o lado e depois sim ele ia usar o valor que foi atribuído. Então, não. Quando a gente coloca mais do lado, a gente usa dessa maneira. Professor, tem um jeito mais simples de eu fazer isso que está me deixando confuso? Tem. A gente pode pensar aqui de um jeito bem simples. Então, como é que a gente faz de um jeito bem simples? A gente pode cortar fora esses mais aqui. Então, a gente andou aqui. Então, é a mesma coisa. Vou colocar uma vírgula aqui. Aí fizer aqui um IC mais e aqui um IA mais. E aqui a mesma coisa. Um IC mais e um IB mais, tá? É a mesma coisa. Aí se você quiser, você coloca aqui as chaves para simplificar e transforma esse vírgula em ponto e vírgula. E agora tá aí um código geralmente mais legível aí pro
para vocês, tá? Então funciona exatamente dessa maneira aqui. Você pode escrever dessa forma. Eu só às vezes escrevo um pouco mais contrário por costume meu. Então é por isso que é importante vocês perguntarem realmente para a gente ficar sincronizado. Então acabou, né, pessoal? Então a gente conseguiu fazer a primeira iteração. Então acabou a primeira iteração, a gente copiou o valor, o 2 que estava lá no Bzinho. Então olha só, então a gente já copiou lá o 2, a gente andou com o nosso IB e com o nosso IC, e daí vem ali, a gente acabou essa iteração do while e vamos voltar para a condição aqui, né? Daí ele pergunta, o IA é menor ou igual que o RA? É o caso, né? E o nosso IB é menor ou igual que o RB? Também é o caso. Então, o que a gente vai entrar? A gente vai entrar na próxima iteração aqui. A gente pergunta se o A de IA, que é o 5, se ele é menor ou igual que o B de IB, que é o 4. Não é o caso, né? 4 ainda é menor. Então, a gente vai entrar aqui do lado, a gente coloca o 4 lá no IC, a gente incrementa 1 no IC e já incrementa 1 no IB também, né? Então, já ficou bem tranquilo, acabou a iteração. Faz a nossa pergunta dos limites do nosso laço, a gente continua dentro dos limites. E daí a pergunta agora é se o nosso 5 ele é menor ou igual a 6. E o 5 ele é menor ou igual a 6. Então, o que ele vai fazer? Ao invés de agora a gente vai entrar nesse laço e a gente vai copiar o 5 para cá. E quando a gente copia o 5, a gente já incrementa 1 no IC e a gente também já incrementa 1 no IA, né? Então, acabou essa iteração. Próxima iteração, a gente vê se está dentro dos limites. Estamos dentro dos limites. E daí a gente pergunta se o 7 é menor que o 6. E o 7 não é menor que o 6. Então, a gente vai colocar o 6. A gente vai para o else. E incrementa 1 no IC. Incrementa 1 no IB. Acabou o nosso laço. Pergunta se a gente está dentro dos limites. Se a gente está dentro dos limites, que é o caso, a gente pergunta se o nosso 7 ele é menor ou igual a 8. E o 7 é menor ou igual a 8. Então, quer dizer que nesse lugar aqui a gente coloca o 7. Já incrementa 1 no IC, já incrementa 1 no IA e vai para a próxima iteração, porque acabou o nosso laço, verifica se está nos limites, estamos nos limites, e daí sim a gente pergunta, o 9, ele é menor ou igual a 8? O 9 é menor ou igual a 8? Não, o 9 não é menor ou igual a 8, então vai para o else, então a gente copia o 8 aqui, incrementa 1 no IC e incrementa 1 no IB. Agora, olha só que interessante, a gente viu que o nosso IB ultrapassou o nosso write de B. E daí, nesse nosso while aqui, a gente pergunta, o IA é menor ou igual ao RA? O IA é menor que o RA. E o IB, ele é menor ou igual que o RB? Não, o IB já é maior. Então, se o IB é maior, a gente não entra no laço. E a gente não entrando no laço, daí a gente cai lá no que o Eric falou. Se a nossa função de intercala terminasse aqui, a gente estava lascado porque a gente não consegue, a gente não vai copiar um elemento ali, no caso é o 10. Eu até fiz mais elementos no vetor, não tinha percebido. Enfim, daí a gente vai colocar ali, a gente nunca vai colocar o 10. Então o que a gente tem que fazer, assim que acabar o nosso while, a gente tem que continuar copiando os nossos elementos. Então é o quê? É o while IA menor ou igual que RA. Aí a gente fala que o C de IC recebe o A de IA mais. Então a gente copia todo o resto que tem no nosso A. Mas pode acontecer, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, foi o A que não copiou, mas pode ser que seja o B. Então a gente já tem que garantir fazendo o while para B, enquanto o IB for menor ou igual que o RB, a gente fala que o C de IC recebe o B de IB né? Então o que ele vai fazer? Ele vê que o nosso IA tá valendo, tá com 9 ali, a gente não copiou, então ele vai copiar o 9. Ele vai copiar o 9, vai andar com o IC, vai andar com o IA e vai copiar o 10, vai andar com o IC, vai andar com o IA. Opa, andou com o IA ultrapassou o RA, então ele sai fora. E depois ele vai fazer a mesma pergunta para o IB, se o IB é menor que o RB, não é o caso, né? O IB já passou o RB, então a gente acabou aqui o nosso vetor. E agora a gente pode fazer só aqui um return C. Era C, né?
e a gente faz aqui o return C, que é esse vetor, e acabou a nossa iteração. Então a gente conseguiu fazer aqui uma função chamada intercala, que recebe dois vetores, o vetor A e o vetor B, que estão ordenados, certo? E a gente consegue devolver para quem chamou a função intercala um novo vetor C que já está ordenado corretamente, né? Então é um vetor C com os elementos de A e de B e que eles continuam ordenados, como a gente está mostrando aqui, né? Após a execução desse algoritmo. Então aqui funciona e a gente consegue devolver ele sem nenhum problema, tá?